Olá para você que acompanha, estamos no ar com mais uma edição do nosso JLcast, o Grupo Difusora de Comunicação. Esse podcast que é muito especial e, claro, sempre abordando assuntos bem interessantes, dos mais variados, né? Como você já está acostumado a acompanhar com a gente, sempre nas edições que temos disponibilizados na internet e nas nossas redes sociais, nosso YouTube, também o nosso Insta, o nosso Face, enfim, as nossas redes sociais estão sempre aí com novos episódios e cortes também, né, que sempre viralizam. Bom, hoje o assunto é bem legal. Vamos falar a respeito, né, de empreendedorismo, vamos falar de tintas, vamos falar desse assunto que mexe, obviamente, com todo mundo, até porque todo mundo gosta, né, de ter uma residência, ter o seu imóvel, né, a indústria, enfim, dos mais variados que necessitam de uma boa pintura. E a gente sabe que isso é fundamental, né? Porque ninguém gosta de morar ou trabalhar em um local que não tá legal, que a pintura não tá boa, tanto da parte interna como externa. Mas vamos falar muito mais além disso, que a gente tem prazer de receber aqui no nosso podcast de hoje, o Cristiano Soares Alves, ele que é o gerente da Casa das Cores, em Três Lagoas. Cristiano, bem-vindo ao Valeu. nosso JL Cast para falar a respeito da Casa das Cores, essa loja em Três Lagoas, que já está quase 6 anos e no Mato Grosso do Sul já há bastante tempo, uma força, né, crescendo cada vez mais no estado. Tudo bem? Tudo bem? Queria agradecer aqui, né, em nome da Casa das Cores, por estar vindo aqui, né, ter essa entrevista maravilhosa, né? Então, para mim, eu me sinto muito honrado. Bom, Cristiano, vamos falar a respeito aí da Casa das Cores, né? Essa loja que tem em Três Lagoas essa trajetória de sucesso que a gente sabe que, né, montar empresa qualquer um monta, vai lá, funciona e tá tudo certo. Deu certo, deu, não deu, fecha e tchau, né? Agora, montar uma empresa baseada naquilo que foi determinado lá atrás e chega numa cidade, contrata funcionário, não é simples, não é fácil, né? E 6 anos não são 2 meses, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória. Começou lá em Campo Grande, essa loja aqui em Três Lagoas, e aí queria que você contasse dessa trajetória da Casa das Cores e a sua trajetória também, que tá há bastante tempo, né? Isso confunde um pouco aí com o início. É isso mesmo, né? Eu me sinto muito feliz, né, em poder participar dessa grande empresa que é a Casa das Cores, que atualmente é a maior rede de lojas de tintas do estado de Mato Grosso do Sul, na verdade, atuando aí no mercado há mais de 27 anos, né? Então, eu cheguei em 2007 na empresa. Uhum. Então, entrei como auxiliar de expedição, auxiliar de sistema tintométrico, né, operador, na verdade, de sistema tintométrico. E fui conquistando ali meu espaço, fazendo meu trabalho, né, sempre ajudando procurando ajudar as pessoas, Uhum. né. Na verdade, eu tenho um lema que fala assim que, você tem que ajudar as pessoas e Hum. precisa ajudar as pessoas, mas sem esperar nada em troca, né. Sim. Então isso foi na verdade, isso foi meu lema. Então eu prossegui com essa ideia. Após o sistema tintométrico, que é uma das funções que eu até hoje eu pratico, eu gosto muito, que é manipular cores, para quem não conhece, né. Uhum. Então eu fiquei no ano de 2007 até 2015, né, eh, no sistema passando por todas essas etapas até chegar no sistema tintométrico, operador. Em seguida eu fui encarregado dos operadores de sistema tintométrico. Logo em seguida também, o tempo todo os proprietários da empresa, que é um grupo familiar, me chamando o tempo todo para mim poder ir para venda, e eu já havia trabalhado um tempo atrás com vendas, mas eu acho que não era o momento ainda. Acho que Uhum. cada um tem a sua hora, né, a minha, infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, para mim foi felizmente porque eu adquiri bastante bagagem, né, para quando em 2015 ele me chamou para ir para venda, que é o senhor Fábio Moura, que é atualmente o diretor, né, da Uhum. empresa. E aí foi que eu aceitei, né. E aí começa a minha trajetória, que em 2015 eu fui para venda, numa loja nova, supervisionado pelo gerente que eu tenho uma imensa consideração, que é o Misael Cabral, né. E de lá para cá, eu fiquei 4 anos, atuando como cargo de vendedor. E em 2019, mais precisamente, eu fui chamado pelo nosso, eh, diretor comercial na época, o senhor Márcio, né, que me convidou
juntamente com o Fábio, que é o diretor da empresa, a estar ocupando o cargo de subgerência, né. E logo em seguida, foi até em curto prazo, né, foi 6 meses, na verdade, de subgerência, eu já recebi uma outra ligação, né, dizendo que a empresa precisava, desbravar, né, o Uhum. nosso estado, porque afinal de contas nosso estado é grande, e não atuar assim somente ali na capital, Campo Grande, né. Eu de pronto, né, já e obviamente me sentindo muito honrado também, aceitei, né, e aí começou a minha trajetória de Campo Grande para Três Lagoas. Foi em 2019 para 2020, e aí nós começamos essa trajetória. Conhecia Três Lagoas já ou não? Na verdade, não, nunca tinha vindo para Três Lagoas. Aliás, eu tinha vindo um período em 2010, né, onde eu ocupei um cargo numa terceirizada aí para poder, trabalhar numa área específica aí. Voltei logo em seguida em Uhum. 2010, né, a curto prazo, e desde então, eu só conheci depois novamente quando eu vim em 2020 para cá. Então, Voltei, na conheceu, verdade, né. mas não conheceu tudo, né? Na Conheceu verdade um eu vim para trabalhar, pouquinho, né. né? É, e aí trabalha, a gente sabe que foca ali, não tem muito tempo, ainda mais com a família de fora, né? Mas Exatamente. aí, obviamente, o jogo virou depois que você veio pra cá, e aí, obviamente, as coisas mudaram. E Três Lagoas lá atrás, daquilo que você, quando chegou, que te deram a missão de montar a Casa das Cores aqui, você viu, cidade tá bombando, as indústrias estão chegando, o dinheiro tá correndo, as pessoas estão construindo e, obviamente, a casa tem que estar pintada bonita. E aí, quando você passou esse feedback para a diretoria, o que que eles falaram para você? É o lugar certo. Já estava quando você veio, o martelo já estava batido. Vamos montar, se vira. E aí você desenrolou tudo, mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Na verdade, a empresa, né, é liderada aí pelo novamente, o senhor Fábio, né, que é uma pessoa que é muito visionária, né, uma pessoa que tem uma visão, assim, muito acima da média, né. Eh, já estavam estudando, na verdade, Uhum. antes de eu até mesmo de eu saber, né. Na verdade, já estava estudando a praça aqui, Três Lagoas, cidade que está em ascensão aí, está em crescimento e ainda vai crescer muito mais. Então, como eu disse agora há pouco, de Sim. pronto eu já aceitei, vamos embora e lá a gente vai descobrir. Na verdade, a gente vai estar explorando e sabendo como é que é ainda, na verdade. A gente, de uma certa forma, ia se aventurar, né? Mas graças a Deus chegamos aqui na cidade, fizemos um bom trabalho, Uhum. né? Com colaboradores, que a gente sabe que é uma área que, infelizmente ou felizmente, É a gente sempre. difícil a mão de obra, A mão de né? obra, infelizmente, Específica. digamos, em todos os segmentos está Uhum. muito difícil. Eu particularmente eu senti isso, né, e no meu início de gestão com pessoas, mas, graças a Deus a gente conseguiu formar uma boa equipe aí, conseguimos conseguimos na verdade, explorar bastante a praça, fizemos um bom trabalho e a partir daí então a gente conseguiu, abrir novas lojas também. Bom, Cristiano, a partir disso, o que que vocês implantaram? O que que vocês chegaram, identificaram, começaram a trabalhar no ramo de tintas? A gente tem uma variedade muito grande, né, de marcas, de tudo quanto é tipo de marca, linha A, linha B, linha premium, enfim. O que que vocês identificaram e que seria ideal para Três Lagoas para agregar qualidade e preço, né, obviamente, e os outros itens, né, como de repente um atendimento especial, um pós-venda, que vocês foram implementando ao longo aí desse período até a gente chegar em 2025? Bom, no início nosso aqui em Três Lagoas, né, mais precisamente dia 6 de janeiro de 2020, que foi a inauguração da loja, a gente já vinha conversando, né, juntamente a diretoria da empresa, para fazer um tipo de trabalho que a gente teve a oportunidade de estudar a praça e Uhum, entender que, infelizmente, a questão de atendimento é bastante escasso. A gente sabe uhum, que as pessoas, muitas delas, acabam trabalhando não digamos assim, porque gosta, mas sim porque uhum. às vezes é preciso, necessário, e a gente sentiu essa dificuldade em relação à mão de obra. Então nós exploramos bastante, né, essa questão, de visitas, né, prospecção até o Uhum. cliente, obras, grandes empresas, né. Então nós, no caso, conseguimos fazer esse trabalho, perante a essa situação, e entendemos também que a Três Lagoas, na verdade, Uhum. eh a gente percebeu que existia um certo tipo de exploração, digamos, posso dizer dessa forma,
porque os valores aqui, no interior, de modo Sim. geral, são muito caros, né? Então, nós quisemos chegar aqui em Três Lagoas com a mesma ideia, até o Fábio, né, o diretor, perguntou para mim de que forma que a gente trabalharia na praça, Uhum. tendo em vista toda a situação, né, que Três Lagoas estava passando na época, e eu achei melhor a gente, até em questão de preços e tudo mais, Uhum. trabalhar da mesma forma que a gente trabalha a nível da rede, né? Então, chegamos com preço, com as melhores marcas do mercado, né, entre as várias marcas, Uhum. e conseguimos conquistar nosso espaço, trazendo tinta com qualidade, preço, atendimento, que é o principal, que é o Uhum. que a gente sentiu mais dificuldade aqui em Três Lagoas, né, e várias outras formas de poder trazer o cliente para dentro da loja, que é, entre elas, eh, visitas, Uhum. na obra, como, por exemplo, fazer uma visita técnica para orientar o cliente em relação a que tipo de produto colocar ou não Uhum. colocar, né? Tá orientando ali o cliente ali em relação à questão de quantidade, né, de material para não ter desperdício na obra. Então, assim, nós trouxemos isso justamente para facilitar a vida do consumidor aqui em Três Lagoas. E aí, porque a gente tem muito as pessoas vão realizar pintura nas suas casas, não tem noção, né. E às vezes pega o profissional às vezes tem a noção, mas a gente não sabe quais tipos de profissionais normalmente, se você não conhece, e aí fica um pouco difícil. Vocês fazem serviço, se a pessoa de repente falou: "Ó, tenho a minha casa para pintar, mas eu vou pintar só a área externa, a área dos fundos e um quarto. O que que vai de tinta?" Sim. Essa é a grande dúvida, porque você compra uma lata, de repente não dá, você tem que comprar a maior e assim por diante. E aí sobra tinta, e tinta é algo que você tem que usar, porque se sobrou tinta, ela vai estragar depois de aberta, depois de um tempo ela tem uma data, né, de vencimento. Com Esse certeza. ainda é um grande entrave até hoje, né, Cristiano? Exatamente, é por isso que a Casa das Cores ela vem com essa ideia, nesse intuito de estar disponibilizando sempre, né, quando o cliente precisa, disponibilizando um colaborador, a gente vai, no caso, até a Uhum. obra, seja ele com um arquiteto, com um engenheiro, com um profissional de pintura, né, a gente consegue fazer esse levantamento preciso para que não haja nenhum tipo de desperdício, né, Uhum. porque afinal de contas tinta é muito caro. É. Então, não só isso também, né, nós fazemos todo o trabalho inclusive de medição, de orientação, de dicas, né, Uhum. porque muitas das vezes também, muitas não, a gente sempre fala que a pintura de uma casa por ser caríssima, é mais do que isso, é uma realização de um sonho, né. Sim. Então, tendo em vista isso, até quando o cliente escolhe alguma cor ou quer fazer de uma forma, eu me sinto na obrigação como, de uma certa forma transparente, né, de transparência para o cliente, muitas das vezes eu oriento o cliente a não fazer daquela forma, não que a gente vai contrariar, mas sim porque a gente Uhum. já está no mercado há muito tempo e a gente conhece, sabe como vai ficar legal ou não, se vai combinar ou não, então isso é bastante importante para que o cliente depois não fique decepcionado, né, porque é caro, né. É, e aí as marcas, né, a qualidade das tintas, isso influencia. Uma pintura de uma área externa, eu não posso usar uma tinta que eu usaria dentro de um cômodo, por exemplo, porque com o fator chuva e sol, essa pintura, mais cedo ou mais tarde, ela vai começar a descascar, desbotar, e aí a pessoa vai ficar insatisfeita. Aí, de repente, isso pode acontecer muito rápido. Ela volta lá na loja e fala: "Mas e aí, você me vendeu aquela tinta, não me falou nada, como é que fica? Perdi dinheiro?" Isso não pode acontecer, obviamente, Não. instruir legal, né, Com a certeza. pessoa. O cliente que entra na loja hoje, eu, posso falar com toda segurança que ele só sai de lá muito bem orientado em relação a qualquer tinta, qualquer marca que ele vai comprar, mesmo porque a Casa das Cores ela trabalha só com tintas, das principais marcas. Uhum, Então são tintas que têm qualidade, que atende ali as normas da BNT, né, que é as normas técnicas, que possui certificado do Inmetro, uhum. tudo isso para trazer segurança na hora da compra da tinta, né. E obviamente também levando em consideração que cada cômodo ou área interna ou externa, a gente tem que ter um tipo de tinta Sim. específica para que você, possa manter uma durabilidade maior, né, para demorar mais para você pintar a casa, porque se você, analisar que você comprar uma tinta, por exemplo, a tinta de baixa qualidade ou uma qualidade inferior, que seria uma linha standard, por exemplo, se você colocar em área externa, ela vai ter uma durabilidade por volta de Uhum. 2 anos para você voltar a fazer uma repintura. Sim. Você vai pagar a mão de obra, né, sendo que você pode colocar uma tinta premium, pagando o mesmo valor de mão de obra e durando
o dobro de tempo, né? Então, isso é muito importante para a relação custo-benefício para o cliente, né? Isso só vai trazer benefício para ele. E aí a Casa das Cores faz um trabalho que é realmente legal nessa indicação. Eu acho que todo mundo, quer economizar, né, e às vezes não dá para economizar na qualidade da tinta e no local que você vai utilizar aí essa tinta dentro da sua residência, enfim, de qualquer lugar que você esteja pensando em realizar pintura. A tecnologia, lá atrás, quando você entrou, da qualidade das tintas, mudou muito? A indústria hoje, ela investe muito em tecnologia para melhorar essas tintas. Que você acompanhou disso, desde o início até a gente chegar agora? Teve muita melhoria na técnica de produção, nos equipamentos? Você comentou no início a respeito da mistura das tintas, da cor que as pessoas normalmente querem, e às vezes vocês fazem ali na hora essa tinta. Teve essa evolução com equipamentos tecnológicos e vai avançar ainda mais ao longo aí dos próximos anos? Teve sim, houve com certeza, né? Afinal de contas, todo dia, todo mês, as coisas vão se atualizando, vão se modernizando, Uhum, né? E a gente tem que estar atento aí para a gente poder acompanhar, para não ficar para trás, né? A Casa das Cores, ela investe muito nessa questão de treinamentos para profissionais. Em relação à questão das tintas, hum, todas as mudanças que são feitas, pode ser uma marca ou outra, né, a nossa, por exemplo, nós sempre fazemos as modificações baseado no que o pintor fala, uhum, né, na sugestão que ele pede: "Ah, mas essa tinta aqui seca muito rápido", a gente vai lá, faz um processo, um trabalho para a gente poder retardar um pouco mais a secagem da tinta. "Ah, mas essa tinta demora", então a gente vai lá, faz o inverso, a gente acelera o processo da tinta, porque cada produto, uhum. né, na sua necessidade. A gente tem que levar muito em consideração também a questão de, por exemplo, a área de Três Lagoas aqui é uma área muito que tem muito sol, né, que Quente muito demais, quente. né. Então, alguns profissionais reclamam do tempo de secagem de algum produto, a gente vai lá, modifica, tudo isso para poder facilitar, Uhum. né, não só nós, como o grupo Velutex, né, que é a fabricante de tinta aqui principal da Casa das Cores, mas como as grandes indústrias também. Porque a nível Brasil, né, eles precisam estar atentos, porque felizmente ou infelizmente a mão de obra que é muito importante é a do profissional de Uhum. pintura. Então, se ele fala, eles ficam muito atentos nisso para poder estar sempre ali modificando para melhorar o desempenho da tinta, né? Esse feedback é importante, né. Com É certeza, o camarada que está todos os dias trabalhando com a tinta. com Então certeza. nada melhor do que alguém que está nessa rotina para, obviamente, estar aí opinando se a tinta falta isso, falta aquilo. E o legal é que você cria um laço com esse profissional. Então quando ele chega na casa de um cliente para dar um orçamento para fazer uma pintura, ele obviamente o cliente vai perguntar: "Aonde que eu vou comprar essa tinta?" Ele vai falar: "Não, vai na Casa das Cores, que lá é um local de confiança, lá tem a marca que vai, né, fazer com que a sua casa fique do jeito que você está querendo e tá tudo certo". E a pessoa vai lá e vai negociar com vocês. Então essa proximidade é legal e esse laço com o profissional tá muito mais expandido, né. Vocês, ao longo desse período todo aqui em Três Lagoas, conseguiram estreitar esse laço ainda mais com esses profissionais, né, Cristiano? Não, com certeza, né? Como eu havia dito agora há pouco, o principal objetivo nosso é estar sempre estreitando essas parcerias, né, Sim. com os profissionais de pintura. A gente sempre fala, tem esse lema, a gente não está aqui para ensinar ninguém, Uhum. nenhum profissional de pintura a pintar, mas a gente traz sempre novidade para estar agregando ali, né, para Uhum. que ele possa, de alguma forma, agregar ali no trabalho dele, para que saia com excelência, para que saia com qualidade e está deixando também o cliente mais satisfeito, né? Eu, particularmente, eu sempre costumo ter essa parceria, não só comercial, mas eu tenho uma proximidade muito grande com os profissionais de pintura, porque eu entendo que é necessário. A gente precisa mais do que um profissional na parte comercial, a gente precisa realmente ali de um certo vínculo de amizade, digamos dessa forma, né, profissional, mas que seja ali a parceria de ambas as partes, não só de um para o outro, né, mas sim das duas partes. É muito E importante. como é rentável quando existe um bom profissional, né, Cristiano? Porque o camarada ele não fica parado. Quando você, um pintor principalmente, presta um bom serviço em uma residência, obviamente que o proprietário dessa casa, ele vai indicar para alguém: "Ô, precisar de pintar aí, eu tenho uma pessoa aqui que é excepcional, excelente, um preço justo, rápido, não enrola, não faz sujeira", e aquela coisa toda, né. E isso obviamente faz o nome desse profissional
E essa pessoa trabalha, se deixar, sábado e domingo, né? Não folga, não tem folga, porque bons Verdade. profissionais, infelizmente, não vou dizer que estão escassos, mas eles são muito requisitados, não tem tempo, né? E aí, queria que você contasse essa, esse fato do Congresso dos Profissionais de Pintura, né? Que é algo que é bem interessante e que centenas deles, né? Como você disse e falou muito bem, não tá para ensinar ninguém a trabalhar. Mas a tecnologia avança, né? Novos produtos, não só de tinta, mas os materiais que são utilizados também mudam e são tendências que acabam surgindo no Brasil e no mundo e que, obviamente, Três Lagoas, né? A gente está no Mato Grosso do Sul, não estamos na capital e tem coisas que não chegam aqui. E quando chegam, se é novidade e o profissional não sabe como vai lidar com isso, ele não vai nem querer pegar. O que é isso aí? Ah, é isso, é aquilo. Não, vou mexer com isso aí não. Vou isso aqui, que isso aqui para mim já funciona. Então, é mais ou menos essa pegada que esse congresso funciona, Cristiano? Exatamente, pegando o gancho, né, a Casa das Cores, ela sempre voltada, né, para, digamos assim, trazer novidades para o profissional de pintura, né. A gente, eu costumo sempre dizer que o bom profissional de pintura, né, na verdade, Ah, ele procura buscar conhecimento, né. Mas infelizmente a gente sabe que, por questões até de financeiras, uhum, né, eles não conseguem ali buscar esse conhecimento, necessário, né. E eu sempre também brinco, também falo assim: "Poxa, a gente está lá de São Paulo, né, as coisas demoram mais para chegar aqui do que em Campo Grande. Então chega em Campo Grande uhum. primeiro para depois ir para o É. interior", né. O interior sempre ali chega um pouco mais atrasado, mas a gente tem essa preocupação, né, a Casa das Cores como um todo, ela tem essa preocupação, e é por isso que a gente sempre traz novidades, treinamentos, empresas de fora, né. A gente tem excursões que reúne vários profissionais de pintura para visitar Uhum, fábricas fora aqui do nosso estado, né, até mesmo. E tendo em vista nisso, a Casa das Cores pensou, né, inclusive ela foi a pioneira, foi a primeira, na uhum, verdade, e é a única até hoje a fazer um congresso, né, que seria o primeiro congresso, né, a nível Mato Grosso do Sul, uhum, para os profissionais de pintura. E isso foi realizado no ano passado, foi um evento de grande magnitude, né, então teve vários parceiros nossos, profissionais das lojas, né, conseguimos reunir ali bastante gente das lojas e trouxemos muita parceria justamente para isso, né, a gente convida o profissional, muitos querem buscar realmente, conhecimento, sabedoria, outros, devido a certas limitações, né, uhum. por várias situações, mas o intuito nosso sempre foi trazer isso aí. Então lá a gente traz novidade do que está mais atual no mercado, né, para que o profissional consiga ali agregar, para que isso torne, digamos, uma certa traga uma certa facilidade para tudo que ele for fazer em relação Uhum. ao mundo dele, né. Novidade nesse congresso foi, que dos vários parceiros que nós trouxemos, né, para esse evento, a Casa das Cores ela trouxe também um treinamento, né, um treinamento de marketing, né, para que os profissionais, consigam, né, trabalhar ali com a ferramenta que atualmente, sem sombra de dúvida nenhuma, é algo que há de momento novo no momento, e cada vez mais vai ter que ser usada Uhum. essa ferramenta, né, que é a questão da inteligência artificial. Boa. Então, lá nesse evento foi passado para os profissionais como, montar uma rede social, como montar uma página, como montar Uhum. um e-mail, como montar ali, uma logo para sua Sim. empresa, como montar uma trilha sonora para sua empresa, como divulgar, como botar anúncio nessa conta. Então, assim, foi bastante bacana, o pessoal ali conseguiu, ter bastante foco ali, né, todos eles ficaram muito, bastante prestando bastante atenção, porque realmente é novidade, e foi bem bacana, bem bacana. Porque a gente sabe que todo mundo tem celular, né? E hoje em dia não dá mais para falar: "Ah, eu tenho um celular que só liga". Existe, mas é 10% das pessoas. Normalmente, as pessoas não vou dizer que tem um celular que custa 5.000, 6.000, mas um celular de 1.500, 2.000 tem. E tem acesso à internet? Tem. Tem acesso às páginas nas redes sociais e tem tudo, tem a ferramenta na mão para trabalhar, né? Porque não é difícil você encontrar pessoas que procuram profissionais, vai nas redes sociais e digita lá: "pintores", "pintores em Três Lagoas". Aí vai lá, vai aparecer uma lista. Só que se você vê,
não tem muita informação, não tem o trabalho da pessoa. E aí a pessoa, de repente, não conhece ninguém, ou é de fora, recém-chegado, fica meio no escuro, né? E aí, Isso. na Casa das Cores, tem profissionais lá, de repente, cartão, ou vocês indicam, normalmente, para pessoas que são de fora. E Três Lagoas hoje experimenta isso, continua, né? As indústrias chegam, o vai e vem é constante. A gente tem 145 mil pessoas hoje em Três Lagoas, segundo o IBGE. Flutuante, a gente está beirando 160 mil. Isso vai continuar crescendo, né? Existe esse trabalho também por parte da Casa das Cores? Existe sim, com certeza. Inclusive, fora os cartões de visitas profissionais que os pintores deixam na empresa, né? Existe uma parceria muito grande com as grandes indústrias, né? Entre elas aí a Coral Souvenir, as principais delas, que existe um site, né, um aplicativo que o profissional de pintura entra lá, se cadastra, lá ele participa de vários treinamentos, vários cursos online e também a maioria não, acho que todos os treinamentos e os cursos online que lá eles disponibilizam diplomas, certificados, na verdade, de conclusão dos cursos, e lá também existe uma inscrição de pintores, né, onde ele pode estar se cadastrando lá. Ele se cadastrando lá, qualquer pessoa de Três Lagoas, qualquer pessoa de qualquer lugar a nível Brasil, que entrar no site lá, procurar por pintores, ele vai dar um pintor mais próximo da sua região. Então, a gente tem essa parceria juntamente com essas grandes indústrias. Bom, Cristiano, a gente sabe que é importante esse trabalho que vocês fazem, né, que a Casa das Cores faz em relação ao incentivo dos profissionais. E premiando esses profissionais, suas famílias, né? Por que vocês fazem isso? Qual que é o objetivo disso? Bom, o objetivo principal, né, nosso é mais por uma questão de agradecimento, reconhecimento, digamos Uhum. assim, né? Porque, afinal de contas, a Casa das Cores só é o que é devido aos nossos clientes, aos nossos profissionais de pintura. Então, a gente sempre busca ali, de uma certa forma, estar agradecendo, né? E a Casa das Cores faz muito bem isso em forma de premiações, né? Entre elas, nós já, das campanhas que fizemos interna aqui em Três Lagoas, né, não só em Três Lagoas, mas a nível rede do grupo, né, Uhum. das 10 lojas, nós já premiamos com carro, premiamos com moto, premiamos com bicicletas, fizemos também premiações com pintura de Uhum. casa, né, para entregar para o cliente, inclusive com alguns artistas famosos ainda, né, Olha que vocês legal. podem falar, o Claro, Michel deve. Teló, né, fizemos premiação, fomos entregar para o ganhador lá em Campo Grande, né, com o Michel Teló, então foi bastante bacana. Entre todas essas premiações, né, a gente já fez premiações também, obviamente, com vale compras, né? Então, assim, são bastante prêmios. Tudo isso é uma forma de agradecer ali e motivar também, né? Porque, fora isso, a gente tenta Uhum. buscar ali o máximo de engajamento possível, comercialmente falando, né? A gente precisa faturar, a gente precisa vender, todos nós precisamos. Então, a gente faz essas campanhas justamente para poder ter ali um engajamento maior. E a questão da premiação é uma coisa que acontece posteriormente, né? Isso aí vai acontecer, mas sempre ali uma forma de agradecimento, né? De reconhecimento pelo nosso trabalho, pelo cliente, pela compra e com certeza também a realização de um sonho para a Casa das Cores também, né? Estar ali com os clientes, os profissionais Uhum. sempre enganjados ali, mantendo uma parceria bacana com a gente. Fornecedores, aliás, a indústria, fornecedores, vocês, os pintores e o consumidor final. É mais ou menos assim. E isso é uma cadeia, né? Eu Todo acho que mundo ali se ajuda para que todo mundo, obviamente, consiga chegar até o consumidor final com uma coisa de qualidade, com preço bom, profissional, né? Também contente, porque tá ali e vocês incentivando da maneira que deve ser e tá tudo certo, né? Cada um faz a sua parte e vocês fazem com excelência esse serviço. exatamente, né? Não, como você bem disse, não somente é uma cadeia, a gente Uhum, sabe, a gente entende, mas não somente o cliente, mas como todos, né? uhum, Um exemplo agora que nós falamos agora há pouco em relação à festa do profissional de pintura, é uma festa que a gente faz uma vez por ano, então a gente procura premiar ali como forma de agradecimento também, uhum. né? Pela parceria durante o ano inteiro, né? Como eu disse, são vários brindes, várias premiações de
legais, né, que eles gostam muito, chegam a dar pulos de alegria, e para a gente é muito gratificante, com Tem certeza. data já do Congresso 2025? Por hora ainda não, mas com certeza vai Estão ter. estudando Estamos ainda, né? estudando porque a gente precisa questão de logística, Uhum. horário, agendas de parceiros, então não é fácil montar um evento desse, é muito difícil, demanda muito envolvimento de muitas pessoas, então a gente fica ali às vezes 2, 3 meses antes Uhum. organizando, então não é fácil, é bastante complicado. Mas a Casa das Cores faz com muito carinho, com muita alegria, porque o mais satisfatório é ver, né, o que deu certo na hora que o profissional está ali, então aprendendo, né, vendo aquilo que há de mais moderno no Uhum. mercado, né, de que há de novo no mercado, e nós ficamos ali sempre muito felizes, porque no final, aliás, dá muito trabalho, mas no final é muito gratificante, a gente fica muito feliz mesmo. E aí, Cristiano, a gente sabe que essa proximidade com o profissional é importante, a Casa das Cores consolidada aqui em Três Lagoas, né? E o que que você vislumbra pro futuro da Casa das Cores aqui em Três Lagoas? Tem um campo mais para se expandir dentro do município? A gente tem ainda uma cidade que continua crescendo, né? Tem indústrias ainda vindo, a região segue se expandindo e vocês também estão sempre de olho nessa condição de também oferecer sempre o melhor, até porque a gente sabe que as pessoas elas podem ir a onde elas querem comprar, né? E por isso que vocês têm todo esse diferencial que você comentou com a gente. Mas o futuro, o que que você imagina, junto com a diretoria, para a cidade de Três Lagoas e a Casa das Cores? Bom, É, Três Lagoas tem muito ainda para crescer, a gente sabe disso, a gente já tinha feito esse estudo, obviamente, e nós, no caso, acompanhamos muito, né, a questão da situação do atual cenário, né, que a gente Uhum. vive hoje, seja ele econômico, político, enfim. A gente sabe que tudo isso influencia, né, do agro também, porque é muito importante, porque afinal de Sim. contas tudo gira em torno do agro também. A gente vem aí desse ano, acho que as duas últimas safras aí não foram muito boas, a Uhum. safra, a safrinha. Então a gente sabe que tudo vira em torno disso aí, né? Então, assim, levando em consideração tudo isso, aonde a gente se encontra nesse atual cenário, a Casa das Cores, juntamente com a diretoria, né, vem pensando muito em relação a esse tipo de situação. E só que tem muito campo para crescer ainda, né? Sim. A gente vem, é um momento onde a maioria das empresas, algumas empresas estão segurando agora nesse momento o Uhum. dinheiro. É um momento que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. A gente está entendendo, inclusive agora há pouco em reunião com a diretoria e com os gerentes, né, da empresa. Esse ano de 2025 agora ele começou muito parecido com o ano de 2022, né? Onde 2020 e 2021 foi aquele boom, foi bastante bacana, Uhum. conseguimos abrir loja, né? A construção civil em explosão, mas em 2022 ele deu aquela queda, né? Então, assim, o ano de 2025 começou muito parecido, né? Só que é o momento que no ano quando começou a pandemia, em 2000, né, mais precisamente 19 para 2020 ali, a 20. gente abriu a loja, teve que fechar 3 meses ali, a gente não sabia exatamente o que que era, né. Foi o momento onde nós conseguimos abrir 4 lojas, né, então 2020, 21, 22 e 23. Cresceu. Crescemos, exatamente. Nesse momento difícil também, né, a Casa das Cores sempre pensando, Uhum. né, nesse cenário, nós enquanto a maioria das empresas vão dar uma segurada, nós vamos justamente dar um gás a mais nesse momento, né? Uhum. Seja ele em mídia, seja ele em campanha, Uhum. né? Que a gente costuma fazer várias campanhas, vários eventos. A gente vai focar bastante, né? A mídia, né? A televisão, né? A rádio, enfim. E também um trabalho muito forte juntamente com os profissionais de pintura, com arquitetos, engenheiros, justamente para a gente poder continuar o nosso trabalho de uma maneira bastante profissional. E a ideia nossa, né, aqui para Três Lagoas, cabe mais uma loja aqui tranquilamente, porém, a gente entende que tem muita cidade ainda dentro do estado que a gente É, pode explorar, tem cidade né? crescendo Tem aí, cidade né? crescendo, agora chamado Vale da Celulose, Vale que da nós Celulose. estamos sendo muito bem, digamos assim, avaliados aqui, né, no nosso Uhum. estado, que afinal de contas é a bola da vez, né? Sim. Então a gente pretende sim abrir mais lojas, com certeza, né? A gente precisa expandir para poder manter a máquina funcionando.
E a ideia, com certeza, é sim expandir mais. Não digo que, vamos abrir mais uma loja dentro de Três Lagoas ou dentro de Dourados, não. A gente já tem loja nessas cidades, Uhum, porém, cabe mais lojas, mas a gente estuda, sim, abrir em outras cidades para ter um engajamento maior, né? Para uhum. melhor a nível do Mato Grosso do Sul. O que é sempre muito importante num estado que cresce demais, né? Isso faz toda a diferença. Cristiano, eu queria que você deixasse seu recado para os profissionais, para os clientes que acompanham e, óbvio, né, o endereço da Casa das Cores para quem quiser lá tomar um café com você, bater um papo, falar de tinta, ou de repente receber aí um profissional da Casa das Cores para fazer essa medição. A gente sabe que isso é muito importante, né? Fidelizar o cliente, porque a pintura normalmente a pessoa vai lá, compra toda a tinta, todo o material, pinta a casa e aí ela vai voltar daqui 3, 4 ou 5 anos de repente, né? Exatamente. Mas ela vai conversar com o vizinho, que vai ver a pintura da casa, com um parente, com um amigo, com alguém que vai passar na rua e vai olhar, falou: "Puxa, que coisa linda, onde que foi que ela comprou? Vou lá perguntar". E ela vai citar a Casa das Cores. Fica à vontade, Cristiano. Com certeza. Bom, primeiramente, eh, a Casa das Cores sempre trabalha de forma diferente dos demais, né? Não que nós somos melhores que os outros, Uhum, obviamente que não, e nunca subestimamos ninguém, mas sempre procuramos trabalhar de forma diferente, né? Trazendo ali novidade, trazendo conhecimento para o profissional de uhum. pintura, né? O caso das cores hoje que trabalha de uma forma muito transparente, uma forma muito idônea, né, séria. Então eu, né, particularmente, como eu já havia dito no início, eu me sinto muito, muito feliz, eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa empresa, que realmente faz a diferença, né? A gente não é só mais uma loja de tinta, a Uhum. gente, eu costumo dizer que a gente é a melhor loja de 100, né? Mas, mas é muito importante porque, afinal de contas, como eu disse, nós realizamos sonhos, né? Então, é muito mais do que comercial, Uhum. atender, vender, enfim. Mas procuramos sempre realizar ali o sonho do cliente para que ele fique feliz, fique mais harmônico, juntamente com a família, né? E aos profissionais de pintura também, sempre procurando trazer o máximo de coisa, o máximo de conteúdo possível, novidades, justamente para que Uhum. ele se atualize, né? Porque a gente tende sabe as dificuldades de todo mundo, e a Casa das Cores sempre vai procurar trabalhar dessa forma para que, um futuro próximo, né, a gente consiga melhorar, né, de uma certa forma, seja a mão de obra, seja o comércio em si, geral, mas, estudamos, obviamente, também, eh, buscar, novidades para o Uhum. mercado, que isso eu acho que é importante, como eu disse, eh por mesmo ficando do lado de São Paulo, muita coisa chega atrasada aqui, então nós temos sempre esse intuito, então você cliente, você amigo, pintor, eh, pode contar com a gente, a Casa das Cores, para quem não conhece, eu vou falar agora, o endereço fica ali na Avenida Capitão Nito Mancini, número 1404, né, o telefone é o 3521 3111, é bem facinho de localizar, fica ali em frente ao quartel, né, para você que está precisando de uma mão de obra especializada, então a Casa das Cores hoje é a maior especialista em tintas e revestimento do estado. Então, assim, sem dúvida nenhuma, você vai estar num lugar seguro, um lugar confiável e pode contar com a gente que a gente vai estar à disposição para te atender, né? E seja em indicação, seja em visita técnica, enfim, a gente está ali à disposição para que isso, de uma certa forma, traga ali mais uma felicidade, né? Uma confiança e uma tranquilidade na hora da compra da sua tinta, da reforma. Então, nós estamos aqui à disposição. Cristiano, eu queria agradecer sua disponibilidade, estar aqui com a gente, para falar a respeito da Casa das Cores, desejar sucesso para você, para sua equipe, né, para toda a diretoria da Casa das Cores, no Mato Grosso do Sul, para que, obviamente, continue crescendo, expandindo pelo estado afora e também, né, dado aí as condições econômicas, que a gente espera que sigam aí melhorando cada vez mais no nosso país, expandindo aí para outras regiões do Brasilzão, que tem muita coisa para ser explorado nesse nosso país. Obrigado, sucesso sempre para vocês, viu? Obrigado. E você, curtiu mais uma edição do nosso podcast, nosso JLcast? Obrigado pela sua companhia. Fique atento, se você ainda não curtiu, curta e receba o nosso conteúdo sempre aí no seu smartphone, no seu computador. Estamos juntos e até a próxima. Mais um episódio do JL Podcast para você.
aqui dentro do Grupo Difusora de Comunicação. Grande abraço e até mais.